Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um Papo de Mulher. E hoje a gente recebe ninguém menos do que a pastora Monique, nossa querida, que a igreja ama, que as mulheres amam. E o nosso papo hoje vai ser sobre solidão. A gente conhece a pastora Monique de longa data, mas eu queria que ela se apresentasse não só como pastora, mas a sua especialidade, para a gente poder começar o nosso assunto. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Em primeiro lugar, eu acho que vocês me consideram muito mais do que eu realmente mereça. É sempre uma alegria enorme estar com vocês. Eu sou a pastora Monique Marinho Vargas Lomiento, da comunidade cristã Vida Abundante. Também sou psicóloga clínica na linha terapêutica existencial humanista. E é uma alegria poder estar com vocês hoje falando desse tema tão pertinente, né? Solidão. Pastora, então vamos começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: qual é a diferença entre solidão e estar solitária? Excelente, Manuela. É muito interessante essa colocação, né? Da diferença. Eu posso estar vivendo, e todos nós estamos vivendo, né, um tempo de isolamento social, onde, evidentemente, a gente se sente mais só, mais sozinhos. Mas eu não preciso necessariamente estar me sentindo solitária. E a grande diferença, Manuela, está na forma como cada um de nós interpreta o estar sozinho. O que estar sozinho representa para você, né? E aí a gente começa pensando, em primeiro lugar, o que é a solidão, né? Solidão é um sentimento que vem do externo, é uma ausência de pessoas, é uma ausência de objetivos, é uma ausência de sentido. A gente acredita que solidão é inerente à existência humana. Todo mundo nasce sozinho. A gente é lançado no mundo sozinho. E a maneira como a gente vai interpretar a nossa existência no mundo é que vai ensinar a gente a lidar com a solidão. Então, para algumas pessoas, estar sozinho é terrível, é aniquilador. Para outras pessoas, estar sozinho faz parte do caminho, do processo. E aí fica essa colocação, né? Por que para algumas pessoas estar sozinho é tão aniquilador e para outras pessoas é mais tranquilo, né? Quando o ser humano não conhece a ele mesmo, a tendência é que a solidão seja mais aniquiladora. Por quê? Porque a pessoa vive em função do desejo do outro. Ela não conhece a fundo os seus próprios desejos, a sua própria essência. E aí ela acaba dependendo muito do humor, do desejo, da opinião da outra pessoa. E nisso ela se torna dependente dessa outra pessoa. E aí, por isso que quando a gente não tem as pessoas que, na verdade, trazem sentido à nossa vida, a gente pode se sentir muito sozinho. Nós somos seres sociais. Deus nos criou assim. E Ele mesmo disse que não era bom o homem estar só. Agora, a gente tem que lembrar que o homem foi criado antes dos relacionamentos. Primeiro Deus fez o homem, depois ele estabeleceu o relacionamento interpessoal entre o homem e a mulher criada. Então a gente é anterior a isso, ou seja, se eu tenho uma vida onde eu coloco a presença e o desejo do outro como sendo aquilo que traz sentido à minha vida, eu não vou suportar estar sozinho. Mas se eu me conhecer, se eu souber quem eu sou, pelo menos minimamente, né, souber o que eu desejo, qual é o sentido da minha vida, eu vou aproveitar a companhia dos outros como algo que agrega valor e não como algo que seja imprescindível para a minha existência.
E nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem gente que está realmente sozinho. Porque quando você está com a sua família, você ainda tem, né, ali seu marido, seu filho, você tem aquele núcleo interpessoal ali do seu lado, ajuda, você não está 100% sozinho. Mas tem muita gente que vive sozinho, né? Que mora sozinho, que optou por isso, mas que não se sentia solitário, não sentia solidão, porque ele estava sempre tá no trabalho, você está com várias pessoas e tal. E até tem aqueles amigos que falam, ai, que delícia, quer chegar em casa e não ter ninguém para falar comigo, adoro ficar sozinho. E essas pessoas agora estão vivendo um outro momento, que é assim, bem, as relações estão bem mais distantes, né? Exato, perfeito, Manuela. Isso que você disse é super importante, né? O isolamento social, e a pandemia, né, de uma forma geral, acerbou tudo que era complicado para a gente, né? Então, por exemplo, se uma pessoa já conseguia levar a vida dela bem, mesmo quando ela não estava acompanhada de muitas pessoas, não vai mudar muito durante a pandemia ou durante o isolamento social. Ela vai até curtir a solidão, estar sozinha, não ter que tanta demanda sobre ela. Mas se as pessoas já viviam vidas onde o excesso de gente ao lado maquiava um vazio, na pandemia, no isolamento social, esse buraco abre e fica mais fundo. Na verdade, vem de antes, né? Para eu não me sentir tão sozinho, eu tenho os amigos, eu estou sempre nas festas, mas no fundo, eu estava só por dentro. Seria isso? Exato. E por que as pessoas têm tanto medo, nesse caso, de estarem sozinhas? Porque quando você fica sozinho, você é obrigado a olhar para você. Obrigado a ficar na companhia da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, mas em contrapartida de uma pessoa que às vezes você não conhece. Então, na verdade, olha que engraçado. Às vezes, quando a gente está sozinho, parece que a gente está com um estranho. Eu estou com uma estranha aqui, eu mesma. Entende? Quando tem outras pessoas, a gente se distrai. E isso quando a gente se afastou. Essa que é a questão que eu estou falando. Eu acredito que quanto mais uma pessoa não se conheça, mais ela vai temer a solidão. Se afastou de si mesmo, né? Você se afastou daquilo que você é na essência e você virou uma coisa que as pessoas querem ou aquela pessoa para se relacionar, para ser aceito, né? Tem a ver com isso também? Totalmente. Quando uma pessoa não se conhece, ela acaba respondendo aos desejos e às ansiedades dos outros e não as dela. Então, ela muitas vezes faz coisas que ela não quer fazer, ela diz coisas que ela não quer dizer, ela se comporta de uma maneira que ela não gostaria, mas isso tudo é escondido e aí ela acaba, em contrapartida, se alimentando dos relacionamentos para suportar isso. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com a questão da comida, né? Em tempos de pandemia, todos nós estamos comendo mais, né? Menos Muito. você, né, Manuela, que continua Muito. linda. Hã? Tá comendo Tô muito, comendo Manuela? muito. Mas Nossa, não a tá gente quer fazendo comer o nenhum dia inteiro. efeito. A comida, nesse momento, está servindo como uma válvula de escape, né? Para ajudar a gente a lidar com a angústia de não saber o que vai acontecer, de não termos o controle. Por uma pessoa que não se conhece, por uma pessoa que se distanciou de si mesma, os relacionamentos funcionam como uma válvula de escape igual à comida. Entendi. Então, seria correto eu afirmar que é possível estar acompanhada e estar só, e o inverso também é proporcional. É possível eu estar sozinha e não estar me sentindo solitária. Na verdade, é o seguinte, eu estou solitária, mas não estou com uma solidão. Seria possível? Totalmente, a colocação é perfeita. Como você colocou, de uma forma muito interessante, né? Se estar sozinho no meio da multidão é real ou é uma poesia, né? É real. Dá poesia, né? Mas é real. Porque em meio à multidão, quando nós estamos distantes do propósito da nossa vida, quando a gente não sabe qual é o verdadeiro sentido da nossa existência, quando a gente não se conhece,
quando a gente não tem noção real daquilo que a gente quer, daquilo que a gente gosta, e mais, né, do que Deus tem para nós, a gente vai se sentir sozinho no meio, mesmo estando em meio a uma multidão. E em contrapartida, o contrário. Se você tem certeza da sua existência, se você tem certeza do propósito da sua vida, se você se conhece, pelo menos minimamente, você pode estar sozinho, mas você vai ser uma excelente companhia para você mesmo. Você vai ser a melhor companhia no meio da solidão. A gente tem muitos exemplos. O próprio Senhor Jesus é um grande exemplo disso, né? Ele se bastava, né? Digamos assim. Mas a gente também encontra exemplos na história. Eu trouxe para a nossa conversa o Viktor Frankl, que é um psiquiatra sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que ficou durante quase 3 anos preso num campo nazista, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao Holocausto, e depois disso ele criou uma terapia, a terapia do sentido. E o Frankl dizia o seguinte, que na opinião dele, o homem podia suportar tudo, menos a falta de sentido. Olha que Então, legal, o né? A outro vida tem que ter não é legal? uma razão de ser, né? Isso. Então, a gente pode suportar a solidão desde que a nossa vida faça sentido. A gente pode suportar a pandemia desde que a nossa vida faça sentido. Agora, e se a vida não faz sentido? A solidão é um adoecimento psicológico? A solidão é um sentimento natural, ele é pertinente à natureza humana. Todo mundo sente solidão. A diferença é quando isso vale para a solidão e para todos os outros sentimentos naturais, como amor, compaixão, medo, ansiedade. A questão é quando há solidão ou qualquer um desses outros sentimentos atravessa ou transpõe a fronteira da normalidade. A solidão é natural, é pertinente, faz parte da natureza humana. Agora, ela se torna patológica quando ela torna a vida inadequada. Por exemplo, quando uma pessoa é capaz de fazer qualquer coisa para não se sentir sozinha. Né? Tipo, há pessoas que entram e mantêm, sustentam relacionamentos ruins, tóxicos, escravizantes, tudo para não ficar sozinha ou Com medo de sozinho. ficar só, né? Aí fica ali segurando uma situação horrorosa para ter companhia. Exatamente. Isso aí é um alerta. A minha solidão já saiu da normalidade e foi para o campo do não natural, do patológico. Eu estava vendo, Manuela, também amo filmes, séries, e eu assisti um filme antigo, não é muito antigo não, mas é mais ou menos. Assisti no sábado, O Homem da Máscara de Ferro, com Tá, já Leonardo vi. DiCaprio. Você chegou a assistir? Aham, Isso. assisti. Eu achei muito legal. Ele usa é um irmão gêmeo do rei da França, são 2 gêmeos, um vai para o trono e o outro é condenado a uma masmorra usando uma máscara de ferro para que ninguém reconhecesse a semelhança com o irmão gêmeo que estava no trono. No final, as coisas se invertem, mas tem uma frase do filme que é perfeita. Ele diz assim: eu uso a máscara não me usa. Eu sei que um sentimento meu é normal quando eu uso esse sentimento. Agora, quando esse sentimento me usa, ele deixou de ser normal. Entendi. Não, acho que ficou super claro. Foi um ótimo exemplo esse do filme e dos relacionamentos. Porque às vezes a gente fala de solidão, fala, fulano é muito solitário. A gente trata isso como, né, e não leva às vezes para o campo de o quanto isso está me adoecendo, né? O que está me deixando doente ou o que está me deixando ou não, tudo bem, eu sou feliz assim. Porque tem muita gente que gosta de viver só, né? Que gosta de estar sozinho, assim. Às vezes é difícil para a gente compreender, porque, por exemplo, eu adoro gente, então eu sou falante, eu gosto de gente. Mas tem gente que fala, eu fico sozinha, fico super bem. Então, assim, é normal, eu posso ficar sozinho super bem
E eu também posso me dar conta do que está fazendo a minha solidão. Exatamente. É tão normal estar sozinho e ficar bem, quanto querer estar com muita gente. As duas situações são normais. A questão que a gente tem que se perguntar por que eu gosto de estar sozinha e por que eu gosto de estar com tanta gente? Se a resposta for positiva, for saudável, tudo bem. Há pessoas que gostam de ficar sozinhas porque podem ter uma dificuldade com a interação. E aí preferem se isolar por causa da demanda do outro. Então, a questão não está saudável. E há pessoas que gostam de muita gente porque o barulho faz com que elas esqueçam a voz interior delas. Aí também Aí não está também não está legal. saudável. É só uma questão de olhar, poxa, por que eu quero ficar tão sozinha? Por que eu prezo tanto isso? É porque eu sou mais criativo quando eu estou sozinho? É porque eu produzo mais? Ou é porque eu não aguento a demanda das pessoas? Eu não sei dizer não. Tem gente que fica só porque não consegue dizer não para o outro. Então, tira todo o outro da sua vida para não ter que dizer não. Entende? E Entendi, não tem precisa tomar partido em pessoas. situação nenhuma, estou sozinha. Exatamente. Os relacionamentos, eu acredito, eles são a força mais poderosa abaixo de Deus na face da Terra. É, como, é, Relacionamento co- constrói, relacionamento destrói. como nós somos relacionais, né? Assim, o tempo todo a gente. E mesmo quem gosta de estar só, ou quem tem solidão, é inevitável. A gente se relaciona o tempo todo. A gente se relaciona quando vai na padaria comprar um pão, né? Nem que eu chegue ali e fale, bom dia, tudo bem, quero um pãozinho. Já estou ali me relacionando com aquela pessoa. Pode não ser um relacionamento profundo, e não é raso, mas a gente, essa necessidade de se comunicar e de se relacionar tá em nós, né? Assim, tá na nossa sociedade, né? É possível que esse sentimento de solidão, ele me acompanhe desde a minha infância? Porque às vezes a gente tem exemplos de pessoas que falam, eu sempre fui sozinho, eu no recreio ficava sozinho, eu sempre preferia isso, ou isso sempre me foi de alguma forma imposto, né? Assim, porque eu não conseguia me relacionar bem, então eu automaticamente me separava. Isso pode ser um adoecimento psicológico que vem de novo ou não? Ou isso é uma característica de cada criança? Excelente pergunta, Manuela. Eu costumo dizer assim, a frase não é minha, mas eu a reproduzo. Uma fruta não cai longe do seu pé. A influência da família é muito grande na nossa vida. As crianças, a família de origem de uma criança é a matriz de tudo que essa criança vai experimentar na vida dela. É lógico que ela vai ter condições de alterar, de modificar, de melhorar, de piorar, mas a matriz está ali. A partir daquele desenho original é que ela vai construir as telas da vida dela. Então, uma criança pode ter uma atitude de isolamento social na infância por conta de um distúrbio psíquico, sim. Fobia social, por exemplo. A fobia social é um transtorno psicológico, onde as pessoas têm medo de se relacionar com outras pessoas. E isso pode aparecer na infância. As crianças também podem estar na escola reproduzindo uma matriz familiar. A família pode ter essa marca de isolamento social que vai ser reproduzido na escola. E terceiro, a criança também pode estar num ambiente escolar que de alguma maneira não esteja ajudando ela a se desenvolver de forma saudável na interação. Eu costumo dizer assim, que tem a história do patinho feio, né? O patinho feio, ele não era um patinho feio, ele era um cisne que estava deslocado. Uhum. Às vezes, o ambiente escolar, ele pode não ser o ideal para aquele indivíduo que está ali.
Então, os pais precisam conversar muito com os filhos para tentar entender de onde vem esse isolamento social da criança, essa solidão, esse afastamento. Entendi. E assim, é possível que a gente carregue isso para a vida adulta? Você vem arrastando isso? É comum? Infelizmente, sim. Tudo que não for tratado será reproduzido e continuado. A gente só muda o que conhece. Então, para que o indivíduo, se ele na infância, por exemplo, há crianças que vêm de lares muito difíceis, Sim. onde havia situações muito difíceis, e isso de alguma maneira vai se reproduzir na vida da criança. Se isso não for tratado, a criança isolada vai se tornar um jovem isolado, que vai se tornar um adulto isolado. Como é importante A os gente só pais terem interrompe. esse olhar de observação o tempo inteiro, né? Você tem alguma dica para um pai? Já qual o comportamento que deveria, de repente, chamar atenção? Porque você deu dicas, por exemplo, lá quando eu me percebo na solidão, né? Quando eu fico ali me aprisionando a um relacionamento porque eu quero a companhia. Você tem algum exemplo nesse sentido para uma mãe, para ela perceber, olha, meu filho é só uma criança quieta mesmo, ele fica ali no cantinho dele, porque, né, tem gente que é mais quietinho, que está mais tranquilo, ou não, olha, esse comportamento aqui está começando a ser estranho, a ser uma coisa mais patológica. Perfeito. Olha, Manuela, tem uma frase popular que diz assim: os pais são os primeiros a saber e os últimos a reconhecer. A intuição de um pai e de uma mãe é poderosíssima. Então, se você, pai ou mãe, sentiu, percebeu, intuiu que aquele isolamento do teu filho não é só porque ele é quietinho, dê ouvidos a essa intuição. Essa é a primeira dica. Porque não tem ninguém mais próximo de um filho do que um pai ou uma mãe. Segunda dica, mais do que observar é fundamental, mas ouvir é tão importante quanto. Muitas vezes os pais, quando vão conversar com seus filhos sobre questões como essa, eles chegam colocando as coisas. A gente tem que ouvir. Às vezes a melhor conversa que você pode ter com um filho é aquela em que você não diz nada, só tipo, filho, como é que tá na escola? E aí deixa ele falar. Deixa ele falar tudo o que ele quiser, para que você, então, a partir do relato, você realmente possa acompanhar. Só que eu observo que muitas vezes os pais, quando os filhos começam a falar, eles interrompem. E aí eles querem fazer a leitura do que o filho está falando. Não, ele está dizendo isso, é por causa disso, 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 é por causa... Não, eu perguntei para ele. Deixa ele falar. Ainda que ele diga um monte de coisas que você considere que não são ideais, a gente vai colhendo daquele discurso as informações. E a terceira dica é realmente perceber o seguinte: o desenvolvimento natural de um indivíduo, ele vai se dar há várias formas de observar isso. E uma delas, por exemplo, é o que as crianças trazem da escola em relação a amigos, em relação a contatos. Então, se tem um filho que vai para a escola e volta e não faz um amigo na escola, Tem alguma coisa ninguém estranha, liga né? para... Tem alguma coisa errada. E pode até ser um transtorno psicológico facilmente tratável, que é a fobia social. Dá para tratar, dá para resolver, e essa criança desenvolver muito bem depois disso. Então, quer dizer, observar e não ter medo, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fica deixando as coisas por debaixo do pano, né? É melhor você, de repente, perguntar e trazer, né? Porque aí você tem, às vezes, uma coisa que é tratável, fácil, e resolve, e a criança vai ser um adulto que vai levar aquilo muito mais de boa do que se você ficar ali fingindo que não está vendo, né? Perfeito. Fingir que não está vendo não resolve para ninguém, porque você vai adiar a solução de um problema, você vai adiar o enfrentamento. Você finge que não está vendo, mas lá na frente, uma hora vai ter que ver, né? E olha, confia na intuição. Intuição de pai e mãe, olha, é poderoso.
quando eu me dou conta de que eu adoeci, né? A gente estava falando aqui, você falou, e aí eu me dei conta ai, poxa, eu realmente estou com essa pessoa só porque eu não quero ficar sozinha, ou realmente eu estou me obrigando a ir a essa festa só para ter companhia porque eu não quero ficar só. Me dei conta disso. Me dei conta de que estou de alguma forma adoecido. O que eu posso fazer, né? O que de primeira eu posso fazer para tentar mudar essa situação? Perfeito. E aí, uma dica assim caseira, igual remédio caseiro, né? Dica Aham. caseira que você pode fazer na sua casa. E você vai ter todo o tempo do mundo para fazer isso e não correrá nenhum risco fazendo também. Você tem que olhar para dentro de você, você tem que se conhecer, porque a solidão, ela está muito ligada à questão da nossa liberdade. Porque na medida em que uma pessoa lida bem com a solidão dela, o resultado disso será a liberdade. Na medida que ela lida mal com a solidão, o resultado disso será o aprisionamento. Então, e aí ela fica presa a relacionamentos, fica presa ao desejo dos outros. Então, a primeira coisa, olha só, a gente tem duas perguntinhas que a gente foge delas, mas a gente precisa um dia sentar e responder quem eu sou e o que eu quero. É difícil, hein, responder essas aí. Quem é a Manuela? Nossa, quem eu sou abre um mundo, né? Vou puxar para mim. Quem é a Monique? Será que a Monique faz o que ela queria estar fazendo? Eu tenho que pegar esse caminho, eu tenho que pegar esse caminho do autoconhecimento, porque quando eu pego esse caminho do autoconhecimento, aí realmente eu começo a me tornar capaz de fazer escolhas saudáveis pela minha vida. E uma dessas escolhas saudáveis que eu posso fazer é aprender a lidar com a solidão de forma saudável, usando a solidão para me dar liberdade. O problema, Manuela, é que todo mundo fala de liberdade, mas a gente tem medo da liberdade. A gente tem medo de escolher pela gente mesmo. Porque se eu tomar uma decisão errada, fizer uma escolha errada, eu não vou ter a quem culpar. Porque a escolha foi minha. Então, teoricamente, é mais fácil empurrar minhas escolhas para o outro, porque aí eu também culpo ele, se der errado. Uma estratégia muito usada por nós, né? O tempo inteiro, né? Exato. Quem é você? Você que eventualmente ouvirá esse vídeo, né? Assistirá esse vídeo. Quem é você realmente? Tem gente que diz assim, pastora, doutora, eu não quero mais pensar nisso não, eu tô velho demais, e eu vou ficar pensando nessas coisas, isso não vai me levar a lugar nenhum. E eu digo, é exatamente o contrário. Isso vai te levar ao melhor lugar da sua existência, um lugar de liberdade. Todo É mundo pode fazer aquela brincadeira boba, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, então vou levando aqui. Agora, quando você não tem quem colocar, você vai ter que assumir ela para você mesmo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A solidão adoece o corpo? É possível? Sem dúvida. Certamente. Não só a solidão, o medo, a ansiedade, o amor, a compaixão. Olha que engraçado. São todos sentimentos naturais e pertinentes à natureza humana. Uhum. Mas, por exemplo, se uma pessoa agir de uma forma compassivamente, mas de sorte que isso traga um prejuízo emocional devastador para ela, o corpo dela vai adoecer. Então, de todas as vezes em que as nossas emoções elas fogem do espectro da saúde, pode me adoecer sim. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo prático, né? Nós tivemos um aumento de acho que de mais de 40% ou mais do que isso, no número de casos de violência doméstica durante a pandemia. Não é Nossa, é isso? Acho que foi assustador, né? É mais ou menos isso, assim, assustador.
Aí a gente se pergunta assim, é a pandemia que está fazendo isso? Não. São pessoas, são famílias, são casais que estão doentes e que a vida normal, vamos dizer assim, maquiou a doença que havia entre eles. Uhum. Quando essa vida normal foi retirada e ficaram ali os dois um com o outro, estão se matando, estão se machucando. E muitas vezes isso foi feito por causa de uma solidão adoecida. Por não querer ficar sozinho, a pessoa se casa, se une àquela pessoa e tem um relacionamento tóxico. Agora, ficar sozinho também, literalmente sozinho, pode adoecer, sim, quando eu coloco a minha expectativa na vida do outro. E as pessoas podem adoecer, sim, podem desenvolver depressão, podem desenvolver fobia, ansiedade generalizada, muita coisa pode acontecer. Não, e tem gente que vai parar no hospital mesmo, né? Estou aqui com falta de ar, estou tendo ataque cardíaco, estou tendo, sei lá. E fisicamente o médico examina e fala, bom, você não está tendo nada, né? Só que aquilo está adoecendo de alguma forma, você está ali refletindo aquilo. Exato. Um transtorno pode ter um ataque de pânico, um transtorno de ansiedade, um ataque de ansiedade por conta, porque assim, né? Vou lançar a mão do Viktor Frankl novamente. Perguntaram para ele qual tinha sido o segredo para aquele cara conseguir ficar 3 anos quase num campo de concentração e não enlouquecer e sobreviver. E ele deu muitas respostas, mas tem uma das respostas dele que é muito interessante e vale muito para esse momento. Ele disse assim: eu vivia um dia de cada vez. Eu nunca coloquei data para terminar a minha prisão. Eu nunca pensei assim, será que no próximo verão, será que no próximo outono, será que na próxima primavera eu já estarei livre, vai ter acabado a guerra? Ele disse que ele parou de pensar assim e aí ele se focou em sobreviver cada dia. A gente não sabe, por exemplo, quando isso tudo vai passar, né? Ninguém tem uma previsão, né? Se a gente ficar pensando, poxa, aí você vai fazer previsões em cima de previsões e elas vão te frustrar o tempo todo. Se você botar data para o fim da pandemia, para o fim do isolamento social, quando chegar essa data e essa data for frustrada, a gente pode ter um ataque de ansiedade, porque a gente se agarra a essas ilusões de controle. Não, olha, dia tal eu vou fazer. Não tem, agora é a hora de viver um dia de cada vez. E aí, quando eu faço isso, eu retiro um peso de ansiedade do meu coração. E permito... alguém disse o seguinte, foi naquele filme A Cabana, né? Que o personagem feito aquela mulher que interpreta Deus, o pai, ela disse que os sonhos são como janelas que fazem com que o ar possa sair. E realmente, quando a gente sonha, a mente areja. Aquilo tudo que está concentrado pode sair. A gente precisa ter uma postura mais arejada. Mas, assim, para quem hoje está nesse momento, né, se sentindo só, e aí, quando eu falo se sentindo só, independente de você estar ou não acompanhado, né? Porque aí volta lá no início da nossa conversa. Para quem está se sentindo só hoje, para quem está muito angustiado nesse momento, assim, angustiado porque isso não passa, que palavra você poderia deixar para a gente hoje? Olha, em primeiro lugar, eu diria para que você tente mudar o seu foco. Foi isso que Jesus fez, né? Quando ele falou sobre necessidades, ele disse assim: olha para as aves, elas não colhem, não plantam e nem recolhem em celeiros, mas Deus as alimenta. O que Jesus fez? Jesus mudou o foco. Eu estava olhando para minha panela vazia, de repente eu olhei para uma ave. Faz a mesma coisa. Você está olhando para a tua casa pequena, você está olhando
para essa sensação restrita, você está olhando para o dinheiro que está acabando no banco, você está olhando para a despensa que está ficando vazia, você está olhando para a possibilidade do desemprego acenando lá na frente. Eu sei, é muito difícil, é muito angustiante, mas faz o seguinte, abre a tua janela e olha para cima, olha para o céu, muda o teu foco. Nós temos um Deus e Pai que cuida de nós e a gente vale mais do que as aves. Então, eu tenho plena convicção que vai passar, mas tenho plena convicção também que a gente vai ter que se reinventar. E a gente pode começar a fazer isso agora. Se eu passei uma vida inteira focando no problema, eu posso começar a tentar mudar hoje, focando em Deus, focando na esperança, focando na vida. Essa seria a palavra que eu deixaria para nós. Muda o foco. Nossa, muito, muito bom. Agora, uma outra coisa que me veio aqui, se você também puder se relacionar, mesmo que virtualmente agora com as pessoas, isso também é positivo. Traz isso para a sua vida. Está se sentindo sozinha? Liga para uma amiga, liga para um amigo, liga para aquela pessoa que você gosta, né? Se abre, isso também é importante, isso ajuda. Manuela, você é uma entrevistadora espetacular. Ah. Você pontua aquilo que faltou de forma brilhante. Sim. Vou dar um exemplo pessoal. Desde que começou o isolamento social, eu estou há muitos dias também, talvez 40 dias, sem ver a minha mãe e o meu padrasto. E desde o primeiro dia do isolamento social, eu decidi passar a falar com eles por videochamada. Eu sempre ligava, agora eu faço sempre videochamadas, porque eu sei que ver a minha mãe e mais ainda, ela me ver, melhora. Então, todo dia eu ligo para minha mãe e todo dia eu ligo com vídeo, quase todo dia, com videochamada. Isso diminuiu muito o nível de ansiedade da minha mãe. Então, sim, ligue para as pessoas, mas não ligue apenas convencionalmente. Faça uma videochamada pelo WhatsApp. Não sei, de outras formas, você pode usar o Zoom, como a gente está usando aqui, Google Duo, tem Team Link, tem vários aplicativos para você falar com as pessoas ao mesmo tempo. Então, a tecnologia, ela nos ajuda muito na pandemia. Deus é maravilhoso, né? Ele não permitiu que esse momento tivesse vindo há 50 anos atrás. Senão aí a gente já está bem pior, né? É verdade. E aí, assim, como é importante a gente se ver, né? Assim, eu pego até assim, a gente está se vendo agora, é legal, você fala, oi, tudo bem, você não está dando um abraço, não está dando um beijo, mas eu estou te vendo, né? Eu não ia ter essa oportunidade. Então, da mesma forma, eu vou ver um amigo, eu vou ver uma pessoa que eu goste, né? E vou conseguir me relacionar. Eu acho que tem uma coisa que está acontecendo também muito legal, que às vezes essa videochamada em grupo, né? Você bota ali 4, 5 pessoas, fica meio com uma confusão, né? Se a gente não se entende, mas vira quase um encontro, né? Vira quase um happy hour pós-trabalho, sabe? Vira aquele papo ali que você descontrai, todo mundo brinca e é saudável, né? Com certeza. E a mente, olha, por exemplo, Manuela, nós estamos falando de modo virtual, mas o meu coração e o seu coração estão numa frequência diferente da que estávamos antes da videochamada, não é? Porque a gente está interagindo, a gente está agitada, a gente está emocionada. A mente, ela não distingue muito a diferença entre o virtual e o não virtual. Claro, a gente não tem o toque, existe um sentido que fica, digamos assim, ausente, não usável. Mas para minha mente, para a sua, meu coração e o seu, a nossa pulsação, ela está alterada, porque a gente está interagindo. Então, na verdade, os efeitos benéficos são os mesmos do que se estivéssemos pessoalmente falando uma com a outra. Só faltou o toque, o sentido, né, do toque. Mas o de resto foi pleno. Então, olha, é super válido e vai fazer bem para o coração, vai fazer bem para a mente, vai fazer bem para a alma. Pastora, muito obrigada.
por estar com a gente de novo. Muito obrigada por receber a gente com tanto carinho, por a gente estar sempre assim, pedindo, solicitando, e você tá disponível. Obrigada por isso. Eu que agradeço, Manuela, agradeço a você, ao Márcio, ao reverendo Léo, agradeço a todos vocês que se empenham tanto, parabéns, vocês são pessoas espetaculares, vocês estão lutando para levar até a igreja, para continuar alimentando a igreja, vocês estão alimentando a igreja, isso é maravilhoso, estão cuidando das ovelhas, Deus possa continuar a fazer esse trabalho lindo em vocês, usar o Márcio aí na área da tecnologia, tão importante nesse momento, você, entrevistador espetacular. Muito boa, parabéns. O Léo é um pastor muito abençoado. A gente brinca e fala que a gente é a igreja abusada, entendeu? Porque a gente fala assim, vamos fazer? Então vamos, a gente vai ver se dá certo, e vai. Vocês estão vivos, no melhor sentido da palavra. Foi um prazer enorme para mim. Conte sempre comigo, estarei à disposição. Obrigada. Gente, você não pode perder o próximo Papo de Mulher, teremos mais convidadas e vamos ouvir assuntos interessantes, vamos falar da palavra de Deus, você não pode perder, fica com a gente. Um beijo, obrigada.